Ora, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do 12º ano de Matemática Simples. Na aula de hoje, que será uma aula longa, vamos resolver o exame da segunda fase de 2026. Ora, vamos começar já pela primeira pergunta. Eu não vou estar aqui a perder muito tempo com matéria teórica, portanto, se quiseres rever alguma parte da matéria teórica, aí neste canal temos vídeos sobre essa informação, portanto, propriedades, vamos ver aqui, regras de derivação, etc. Portanto, a minha preocupação hoje é basicamente resolver as perguntas todas com os passinhos todos necessários para chegarmos às soluções. Ora, começamos aqui pelo exercício 1, que é o exercício de propriedades dos logaritmos. Ora, temos aqui, sabemos que o logaritmo na base a de b ao quadrado é igual a 16 e depois pedem para calcular o logaritmo na base a de a sobre b. Ora, para calcularmos este logaritmo, podemos começar por separar estes dois logaritmos, este logaritmo de a sobre b, como sendo o logaritmo da base a de a menos o logaritmo da base a de b. Sendo que o primeiro dá 1, porque sempre que a base e o número que aqui está dentro são iguais, isto vai dar 1. Agora precisamos saber quanto é que vale este logaritmo que está aqui, quanto é que vale este segundo. Ora, onde é que eu posso ir buscar este valor? Justamente esta informação que temos aqui em cima. Se eu passar este 2 cá para trás a multiplicar, mais uma vez, propriedades dos logaritmos, e passar o 2 depois para o outro lado a dividir, este logaritmo na base a de b dá 8, o que quer dizer que aqui ficamos com um menos 8, que dá menos 7. Então será a linha A resposta certa. Ora, na primeira fase calhou monotonia, já seria um bocadinho de esperar que nesta segunda fase calhasse concavidade. E dão-nos a derivada de uma função, já aqui com o domínio definido em R+, isto vai ser importante depois quando estivermos a construir o quadro de sinais, vamos fazer o estudo da concavidade, em que a única coisa que nos pedem é os intervalos das respectivas concavidades e ainda quais é que vão ser os pontos de inflexão. Ora, vamos já passar aqui. Portanto, a nossa função é 1 mais 2 ln de x sobre x. Vamos fazer a segunda derivada utilizando a derivada do quociente. Derivamos o que está em cima, que será a derivada que está em cima, a derivada de 1 é 0. A derivada ln de x, lembrem-se que é 1 sobre x, portanto fica duas vezes 1 sobre x a multiplicar pelo de baixo, menos a derivada de baixo, que é 1 vezes 1 mais 2 ln de x. Isto tudo sobre x ao quadrado. Ora, este x de cima corta com este x de baixo, ficamos só com o 2. Aplicando aqui a propriedade distributiva, vamos ficar com isto sobre x ao quadrado. 2 menos 1 dá 1. E agora vamos apenas descobrir os zeros da derivada. Vamos igualar a segunda derivada a zero, como igualando a parte de cima a zero e a parte de baixo diferente de zero. Aqui não vai trazer grandes problemas esta parte diferente de zero, porque o nosso domínio já é R+, portanto o x já seria diferente de zero. Quanto a este, podemos tentar isolar aqui o ln de x, passando o 1 para lá a subtrair e o menos 2 a dividir, que vai ficar 1 meio. Ora, passando o ln para o outro lado, fica é levantado a 1 meio, que é a raiz de e. Portanto, este será o valor que vamos colocar no nosso quadro de sinais, que recordo, temos que começar em zero. Porquê? Porque o domínio da função era R+, no zero ela não está definida. Metemos aqui o f, duas linhas, aqui o f. Aqui a nossa função tem um zero no raiz de e. Para sabermos o sinal, podíamos substituir por um valor na derivada, por um valor maior do que raiz de e, para sabermos este lado ou para sabermos este. Se preferirem, podemos ir aqui à calculadora, aproveitar. Por acaso já cá tenho as funções da pergunta de calculadora, já lá vamos. Deixem-me só tirar estas funções daqui, não é delete, só não as ter selecionadas. E vamos só meter a nossa derivada, que é 1 menos 2 ln de x, ln de x sobre x ao quadrado. A parte de baixo é sempre positiva, portanto o que me vai definir o sinal é justamente, ahm, a função do numerador, que é positiva e depois passa para negativa. Aliás, se vocês fizessem aqui um trace, dava para perceber que a função é positiva, mas depois, a partir aqui de uma determinada altura, que será o raiz de e, ela começa a ser negativa. Portanto, está definida, o nosso quadro, passa de positivo para negativo, com cavidade voltada para cima, com cavidade voltada para baixo. Aqui é o ponto de inflexão. Convém, no final, fazer um pequeno relatório. A concavidade é para cima, desde zero aberto até raiz de E fechado, e a concavidade é para baixo, em raiz de E
até mais infinito, sendo que a abscissa do ponto de inflexão é simplesmente raiz de E, tenham em conta aquilo que é pedido na pergunta. Ora, a próxima, eles dão-nos, falam-nos aqui duas retas, sendo que uma é a reta tangente no ponto da função f que tem abscissa S sobre 2, e a outra reta que é perpendicular justamente a esta, mas que interseta o eixo do x no ponto da abscissa menos 3. Portanto, no fundo, passa no ponto menos 3, 0. Não sei se tenho aqui espaço suficiente. Olha, vou tentar fazer aqui. Se isto ficar estranho, depois digam. Eu depois passo para o quadro. Vamos para já descobrir qual é que é o declive desta reta tangente. Portanto, o declive da reta R será a derivada no ponto E. Podemos substituir aqui e ficamos com 1 mais 2 ln de E sobre E. Ln de E dá 1, portanto, isto vai dar simplesmente 3 sobre E. Este é o declive da nossa reta R. Quanto ao declive da reta S, como é perpendicular à reta R, fazemos o simétrico do inverso do declive. Portanto, temos que inverter o nosso declive e trocar o sinal. Portanto, vai ser, a nossa reta S tem a equação menos S sobre 3x mais B. Como passa no ponto menos 3, 0, como nós tínhamos visto há pouco, passa no ponto menos 3, 0, posso descobrir o b minúsculo substituindo simplesmente o x por menos 3 e o y por 0 e ficamos com 0 igual a menos s sobre 3 vezes menos 3, os 3 cortam os menos também, mais b, o b dá igual a menos e. Ora, então vamos tentar perceber aqui estes pontinhos todos. Então, temos o ponto A, que é o ponto E2, E2, está aqui, o ponto A. Temos a origem do referencial, claro, ponto 0, 0. E temos este ponto B, que é o ponto de interseção desta reta que nós estivemos a calcular agora com o eixo dos y. Portanto, no fundo, é o tal ponto 0b minúsculo, com o b minúsculo nós acabamos de descobrir, portanto vai estar aqui, menos e, quer dizer que o nosso triângulo tem mais ou menos este aspecto. Assim. A base do triângulo é a distância do O ao B, que é simplesmente E, não metam o número negativo para uma distância. A altura será a abscissa do ponto A, que é esta distânciazinha aqui, está bem? Esta distância que é a altura do triângulo, temos que ver assim um bocadinho de lado, também é igual a E. Sendo assim, a área do triângulo OAB é igual a E vezes E dividido por 2, que é E ao quadrado sobre 2, está bem? Portanto, dava algum trabalho, embora os cálculos que nós fizemos aqui não foram propriamente muito complexos. Vamos à pergunta que é comum aos dois programas. Vamos começar com a do programa antigo, de 2018. Damos aqui a probabilidade do A contrário em interseção com o B contrário. Dizem-nos que dá 0,4. Com isto, vamos conseguir calcular a probabilidade da reunião utilizando primeiro as leis de Morgan e depois a probabilidade do contrário. Cuidado que não podemos logo aqui fazer o contrário, uma vez que a barra não está por cima daquela interseção. Sendo assim, passando o 1 para lá subtrair vai dar menos 0,6, ou seja, a probabilidade do A reunido com B dá igual a 0,6, que é a linha B. Quanto à pergunta do programa novo, eles falam-nos de uma variável aleatória com distribuição normal em que o valor médio é 7 euros e dizem-nos que a probabilidade da refeição custar mais do que 9 euros, que é esta área aqui, vale 0,12 ou 12%. E depois pergunta-nos qual é a probabilidade do valor pago se estar entre 7 e 9 euros. Ora, numa curva normal, o valor da média separa esta curva ao meio. Portanto, daqui para a frente vamos ter 50% da área da distribuição normal. Quer dizer que o que falta aqui no meio para dar os tais 50% será simplesmente 50 menos 12% dá 38%. Também é a linha B, a solução certa desta pergunta 3. Passemos para a 4. Ora, eu já meti na calculadora, pá, aproveitei para não estarem vocês aqui a ver-me a meter valores na calculadora. Já meti na calculadora estas duas colunas que aqui estão. A primeira coluna diz respeito, desculpem, à despesa anual em habitação de uma família, a percentagem de despesa anual, e a outra coluna diz respeito à percentagem de despesa anual em alimentação. Ora, a primeira pergunta que eles querem é para comparar o desvio padrão da
da habitação com o desvio padrão da alimentação. Portanto, vê qual deles é que é o maior. E começam aqui por dizer que o desvio padrão da habitação é, e agora aqui pode ser superior, inferior ou igual ao desvio padrão da alimentação. Como é que isto é feito? Vamos aqui à parte do cálculo. Vamos calcular o desvio padrão da habitação. Vamos aos settings e metemos lista 1, para ele ir buscar os valores à lista 1, que aqui é o var xlist, e nas frequências convém estar aqui o 1, está bem? Senão isto vai dar raia. Vamos mandar calcular isto e temos o desvio padrão para, que é este SX que aqui está para a habitação, que é 9,233. O SX é 9,233. Vamos ver quanto é que é o STY. Adivinha o que é que eu vou ter que mudar ali nos settings? Em vez da lista 1, meto a lista 2. Lista 2. Mandamos calcular novamente. Agora já vai ser 6,464. Então quer dizer que para a habitação a- o desvio padrão é superior. Próximo. Dizem-nos que para 2023, 2022, para este ano daqui, a despesa em alimentação foi 3.000, desculpem, e 121 euros. Portanto, este valor correspondeu a esta percentagem que está aqui. E eles perguntam depois que valor é que corresponde à despesa em habitação. Podemos fazer aqui uma regra 3 simples. Portanto, vamos pegar no nos cálculos normais, aqui da calculadora, deixa-me só apagar isto, não há necessidade. Vamos meter aqui 3.121 vezes 39 a dividir por, que é a percentagem associada à habitação, dividir isto por 12,9 e vai dar 9.436 aproximadamente. Opção 3 outra vez. Coeficiente de correlação, esta é rápida de se resolver. Vamos aqui novamente, andar um bocadinho para trás, vamos ali ao menu onde estão as continhas todas, vamos aos gráficos. Lembrem-se que aqui nos settings deve estar o scatter, que é no fundo o diagrama de expressão, aquele gráfico com aquela nuvem de pontos. Lista 1, lista 2 aqui no X-list e no Y-list e na frequency metam 1, está bem? Senão isto vai dar, mais uma vez, dá problemas. Gráfico 1, vamos calcular aqui o nosso coeficiente de correlação, que é menos 0,93 aproximadamente, opção 1. Finalmente, eles querem que nós, para aquela reta de regressão, deixem-me só ir buscar aqui os valores da reta de regressão, vamos meter aqui isto com três casas decimais, portanto o A é menos 0,648, desculpem, 648, e o B era 35,006. 35,006. Eles depois dizem-nos que numa despesa de habitação foi 19,8, portanto, isto estamos a falar de despesa de habitação, é o valor do X. Vamos trocar o nosso X por 19,8 e vamos ver quanto é que isto vai dar quando substituímos a nossa equação para, no fundo, termos a percentagem associada à alimentação. Portanto, vamos já fazer as continhas outra vez, vamos voltar ao menu das contas normais, vamos buscar aqui menos 0,648 vezes 19,8 mais 35,006. Isto vai dar 22,2, portanto será a segunda opção, portanto isto seria 3312. Vamos ao exercício de probabilidades. Deixa-me só abrir aqui o whiteboard para conseguirmos fazer aqui um esquemazinho para nos facilitar a resolução deste exercício. Portanto, eles querem, no fundo, que nós indiquemos quantos é que são os números naturais com cinco algarismos diferentes, que sejam múltiplos de 5. Portanto, tem que ser, deixa-me só ver se eu consigo aqui abrir isto, múltiplos de 5, ok, e maiores do que 50.000. Ok, vamos a isso. Portanto, se são números múltiplos de 5, podemos ter terminados em 0 ou terminando em 5. O que é que isto faz diferença? Que se nós terminarmos em 0, para a primeira casa temos todas estas opções disponíveis. O 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Todos eles, todas estas 5 opções são opções válidas. Se começarmos em 5,
deixamos de ter, se terminarmos em 5, desculpem, deixamos de ter tantas opções, passamos apenas a ter 4. Por isso é que convém separar isto, também não se esqueçam que os algarismos têm que ser diferentes. Quanto a estas casas aqui do meio, podemos simplesmente meter 8 vezes 7 vezes 6 para qualquer um dos casos. Porquê? Porque, ou então, se quiserem, 8 arranjos 3 a 3, se preferirem. Porquê? Porque já utilizamos, já gastámos aqui hum, dois números, não sei quais são, não é? Sei que, por exemplo, neste caso aqui gastámos o zero e aqui gastámos outro algarismo, mas só temos 8 disponíveis. Vamos fazer as continhas aqui para chegarmos ao resultado. Portanto, o primeiro, creio que era 5 vezes 8 vezes 7 vezes 6 mais 4 vezes a mesma coisa. Vezes 6 dá igual a 3024. São estas as nossas opções. Deixa-me já agora só confirmar para ver se está tudo bem. Aqui nos critérios de resolução, o raiz de E, a 2.2. A primeira era A, ok, é ao quadrado sobre 2, BB, está aqui tudo bem. 3024. Vamos passar para a 6. A 6, eu vou fazer este exercício com a tabela dupla entrada. Pá, eu acho que se nós organizarmos isto em tabela dupla entrada, as coisas tornam-se, creio eu, mais acessíveis. Portanto, o que é que eles pretendem? Eles dizem-nos aqui que 62%, 62,5% dos cartões são múltiplos de 3. Então vamos chamar a M os cartões que são múltiplos de 3 e vamos chamar par aos cartões que são pares, que são estes dois acontecimentos que estamos a considerar aqui. Portanto, vamos fazer uma tabela, fazemos o M e o não M, e fazemos o par e o não par. Eu não vou aqui fazer o P para par, porque já temos o P para probabilidade e depois fica um bocadinho confuso. Então, a probabilidade de ser múltiplo 3 é 0,625 e a probabilidade de ser não múltiplo 3 será o restante, 0,375. Não se esqueçam que a soma destes dois tem que dar 1. Depois, um terço dos que não são múltiplos 3, portanto, um terço dos que, não se esqueçam que isto tem a ver com a probabilidade condicionada, portanto, nós sabemos que não são múltiplos 3, um terço são pares. Ora, o que é que eu posso fazer daqui? Posso meter um terço igual a P de par interseção com não múltiplo 3 sobre a probabilidade de não ser múltiplo 3. Recordem que isto era 0,375. Se eu passar para lá a multiplicar, fico com 0,375 a dividir por 3 é a probabilidade de ser par interseção com não múltiplo 3, que vai dar 0,125. Portanto, esta célula daqui é 0,125. Esta aqui será 0,250, que é para depois aquilo dar 0,375. Eu não sei estes dois, nem tenho informação suficiente para os descobrir, mas o que nós queremos, no fundo, determinar é a probabilidade do cartão ser múltiplo 3 ou, lembrem-se que o ou tem a ver com a reunião e o i tem a ver com a interseção, ou ser um número ímpar, ou seja, ou não ser par. Em termos deste esquema que aqui está, nós no fundo queremos saber qual é que é a reunião desta linha com esta coluna. Desculpa, esta coluna com esta linha, ao contrário. Isto pode ser simplesmente calculado fazendo um menos a probabilidade de ser múltiplo 3 interseção, desculpem, não múltiplo 3 interseção com par. Portanto, o que eu no fundo estou a dizer, deixem-me só meter isto um bocadinho maior para se perceber, a única célula que falta é esta. Eu já sei que estas três todas somadas vão ter que dar um. Então, se eu fizer um menos aquela probabilidade, um menos 0,125, isto estará resolvido. Portanto, vai dar 0,875, que já agora eles depois querem a solução em forma de fração irredutível. Portanto, tenham cuidado aí e respondam de acordo com o critério que eles têm ali. 0,875, eu acho que é 7 oitavos. Mas se carregarem aqui no SD, a vossa calculadora resolve logo este problema. Portanto, a resposta a esta é 7 oitavos. Vamos passar para um estudo de monotonia. Vamos a mais uma pergunta. Estamos aqui mais ou menos a aproximar-nos da metade. Vamos à pergunta de monotonia de sucessões. Eu creio que no outro exame também foi de monotonia, só que ali davam-nos quatro opções. Aqui é mesmo para nós fazermos o estudo completo. Vamos voltar aqui ao nosso whiteboard, apagar esta tralha toda que já não precisamos disto tudo e vamos novamente resolver isto. Portanto, para estudarmos a monotonia, temos que fazer o de n mais um menos o de n. Ora, o que é o de n mais um? É trocar os nossos n's da sucessão por n mais um. E isto subtraído ao o de n.
Se isto der positivo, a sucessão cresce. Se der negativo, a sucessão decresce. Portanto, é isto que nós temos que fazer aqui, são estas continhas. Em cima, na primeira fração, dá isto. A outra fica exatamente igual. O que eu fiz aqui foi só a propriedade distributiva. E agora vamos ter que passar isto ao mesmo minador para percebermos, de facto, qual é que é o sinal desta expressão. Portanto, ficamos com 3n mais 8. Eu sei que no início isto vai ficar uma expressão muito longa. Epá, mas depois de simplificado, vocês vão ver que corta praticamente tudo no numerador. No denominador não precisam de fazer as multiplicações, deixem estar como está. Esta parte de baixo eu já sei o sinal disto. Também, como o n é um número natural, o denominador é sempre positivo. Vamos fazer aqui propriedades distributivas. Temos muita coisinha para fazer. São quatro para cada. Cuidado com este menos aqui que vai trocar o sinal de tudo. Então vamos a isso, fica 3n ao quadrado, mais 6n, mais 8n, mais 16, menos, agora é tudo negativo, menos 3n ao quadrado, menos 9n, menos 5n, menos 15, já ia meter aqui um mais, não estava a fazer asneira, n mais 2, n mais 3, ora, como eu vos tinha dito, isto vai cortar tudo, os n's vão desaparecer todos, só ficamos em cima com 1 sobre n mais 2, n mais 3, isto é maior do que zero, logo a sucessão que acho que eles chamam do de n é crescente. Portanto, bastava só dizer o de n é crescente. Ok, a seguir, vamos à pergunta que envolve este método de Newton-Raphson. A ideia aqui é utilizarmos hum, a expressão de aproximação para o método Newton-Raphson. Deixemos já agora mostrar-vos isto. Até tenho aqui já a sebenta do 12º. Se quiserem só ver a formulazinha no instante, ela está aqui, já do novo programa. O método Newton-Raphson está na página 42. A expressão para aproximar isto, vamos precisar de derivadas para lá chegar, só para vocês verem isto, para não estar a escrever aqui à mão. A aproximação é dada por, isto é o método da bisseção, Newton-Raphson está aqui, está bem? É este o valor, portanto temos que fazer x de n menos x de n sobre x' de x de n. Portanto, aqui o que nós temos que fazer é simplesmente calcular o x de 1, que é igual ao x de 0 menos, como está aqui, f de x de 0 sobre f' de x de 0. F de x de 0 sobre f' de x de 0. Ora, o que é o f de x de 0? É simplesmente substituir ali, portanto aqui fica com menos 1, menos o f de, desculpa, eu vou só tentar escrever isto um bocadinho mais acima, só estou em cima da função, f de x de 0 sobre f' de x de 0. O f de x de 0 é simplesmente fazer menos 1 ao quadrado é levantado a menos 1, menos 1 meio. Quanto ao f' de x de 0, eu tenho que fazer primeiro a derivada, e para aqui, para derivarmos isto, temos que fazer derivado do produto. Portanto, derivamos o primeiro, não mexemos no segundo, e depois derivamos o segundo e não mexemos no primeiro. Até se metermos o e de x em evidência, isto vai ficar 2x mais x ao quadrado. Está bem? Porque a derivada de menos 1 meio dá zero. Ora, isto vai ficar, substituindo por menos 1, fica L levantado a menos 1, 2 vezes menos 1 mais menos 1 ao quadrado. E agora podemos primeiro simplificar isto um bocadinho, só para não ficar tão confuso. Isto fica é levantado a menos 1 meio. Esta parte aqui de dentro vai dar menos 1. Porquê? Porque 2 vezes menos 1 é menos 2 e menos 1 ao quadrado dá mais 1. Portanto, isto fica só assim, está bem? Fica só um bocadinho mais simples. Que é para depois ser mais fácil colocarmos isto tudo na calculadora e vermos qual é que é o seu valor. Portanto, isto é menos 1 menos fração é levantado a menos 1 menos 1 meio, que é menos 0,5, sobre menos é levantado a menos 1. É levantado a menos 1. Vamos ver aqui o nosso resultado. Eles querem isto com milésimas. Fizemos a continha toda na calculadora, portanto isto dá menos 1,359. Está bem? É este o valor a três casas decimais, como eles querem. Não fiz arrondamentos nenhum, portanto fiz tudo na calculadora. A coisa está feita. Ora, vamos ao exercício de geometria, o exercício 8. Temos aqui um cubo, dão-nos a equação do plano BCF, este plano que está aqui deste lado, e dão-nos as coordenadas do ponto A. A primeira pergunta é só de verdadeiro e falso, é uma pergunta obrigatória, só para ver qual destas observações é correta. A resposta certa. Portanto, a primeira, estamos a fazer o produto de AG, deste vetor aqui, com AH.
Este ângulo é 45 graus. Ângulo agudo, quando o ângulo é agudo, o produto escalar, porque dá um quadrado, está bem? 45, estava a tentar fazer aqui um 5 em condições. Quando o ângulo é agudo, o produto escalar dá positivo. Este não é verdade. Já agora também não é zero, como está aqui na terceira. Teriam que ser perpendiculares. Vamos já ver se é a segunda ou a quarta opção. Eles estão a fazer o produto do vetor FC, que é este vetor daqui, com o vetor AD. Estes vetores são perpendiculares, está bem? Portanto, quando os vetores são perpendiculares, o produto escalado dá zero. É a linha B, a opção certa. Na próxima, pedem-nos o volume do cubo. Como isto é um cubo, se eu tiver dois pontos que formem uma aresta, eu consigo rapidamente descobrir qual é o volume do cubo. É só depois fazer a distância entre esses dois pontos para saber o valor da aresta e fazemos essa aresta ao cubo e está feito. Ora, nós já temos o ponto A. Com o ponto A e com este plano que aqui está, com o plano BCF, eu consigo fazer a reta AB. Porquê a reta AB? O que é que nos vai dar jeito ter a reta AB? Porque se eu tiver a equação da reta AB, que já agora é uma reta perpendicular a este plano, se a reta é perpendicular ao plano, os vetores são paralelos. O ponto, claro, vou utilizar o único ponto que eu tenho, que é o ponto A. Eu com esta reta, se eu fizer a interseção desta reta com este plano que está aqui, eu consigo obter o valor do ponto B. A partir do momento em que tenho o ponto B, substituo, faço a distância do A até o B e tenho a aresta do cubo e a coisa está resolvida. Portanto, vamos já passar para as equações paramétricas, ou o ponto genérico, como lhe queiram chamar. 2 menos 2k. Vamos substituir aqui no nosso plano, a ver se isto não fica uma salganhada. Já estou para aí a escrever coisas umas em cima das outras, mas já vamos ver como é que corre. Portanto, vamos substituir. Aqui tenho espaço, boa. Menos 3 menos 3 menos 3k, mais 6 a multiplicar por 5 mais 6k. Portanto, estou a substituir cada uma destas coordenadas no nosso plano. Está bem? As coordenadas do x, do y e do z. Menos 2, 2 menos 2k. Não se esqueçam do 14. Estou a dizer isto porque eu já tenho vários alunos onde isso acontece, às vezes. Acontece aos melhores. Mais 30, mais 36k. Menos 4, mais 4k, mais 14 igual a zero. Quanto à parte dos capas, vai dar 49 capas, que este 36 com este 4 dá 40, mais o 9 dá 49, e surpresa das surpresas, o- os números, os valores de termos independentes aqui também vão dar 49. Dá 39, estes dois aqui dão 10, portanto 39 mais 10 dá 49, quer dizer que o K é igual a menos 1. Com o K igual a menos 1, podemos substituir aqui e descobrir as coordenadas do ponto B. Portanto, para o B, o x vai dar zero, porque é menos 3 mais 3. O y vai dar menos 1, porque é 5 menos 6. E o z vai dar 4. Então já temos o ponto B, que é o ponto 0 menos 1, 4. O que é que me falta fazer? A distância entre este ponto e este, que é no fundo a aresta do cubo. A aresta do cubo é a raiz quadrada de 0 menos menos 3, que é 0 mais 3 ao quadrado, menos 1 menos 5 ao quadrado e 4 menos 2 ao quadrado. Isto vai dar 9 mais 36 mais 4, que dá a raiz de 49, que é 7. Portanto, a aresta, que é no fundo a distância do A até o B, vai dar 7. Quer dizer que o volume é igual à aresta ao cubo, que dá 7 ao cubo, que é 243. Podemos confirmar ali no instantezinho na calculadora, mas é essa a solução. 7 ao cubo dá 243 e 343, desculpa, não é 200, é 300. 343, ainda bem que fui virar a calculadora. Deixem-me cá ver como é que isto está. Aquela dá 7 oitavos. É menor na crescente, o valor também está certo. Estamos aqui na pergunta 8, escolhemos a B e ali dá 343. Ótimo. Então vamos passar para a pergunta 9. Era uma pergunta um bocadinho, para mim, um bocadinho inesperada. Não estava a contar com uma pergunta que envolvesse essencialmente equações reduzidas de retas, até porque já tínhamos uma pergunta que também envolvia um bocadinho este conceito de perpendicularidades. Portanto, damos este retângulo, damos as coordenadas do ponto A, que é o ponto 2, 0, e depois damos a equação da reta BC. E o que nos pedem é para descobrir as coordenadas do ponto C. Qual é a ideia? Como nós já temos a reta BC, eu faria isto assim: temos a reta BC. Se soubermos a equação da reta DC, eu consigo fazer a interseção entre estas duas retas e descobrir as coordenadas do ponto C. Mas, para saber a equação da reta DC, eu ainda preciso antes descobrir quais são as coordenadas do ponto D.
Como é que eu vou chegar ao ponto D? Uma vez que eu tenho a reta BC, se eu tiver a reta AV, a partir daí eu consigo descobrir quais são as coordenadas do ponto D. Portanto, porque a reta AV é paralela à reta BC. Se é paralela, tem o mesmo declive. Então a minha reta será menos 2x mais b. Passa neste ponto. Vamos substituir. Zero igual a menos 2 vezes 2 mais b. O b vai dar 4. Então este ponto D é o ponto 0,4. Com este ponto D já podemos fazer a reta DC. Como é que eu vou fazer para calcular a reta DC? Para a reta DC, eu sei que, como é perpendicular àquela reta dali, o declive da reta DC é igual a menos um sobre o declive da reta BC, ou seja, vai dar menos um sobre a menos 2, que dá um meio, e sendo assim, eu já consigo agora calcular a equação da reta DC. A reta DC tem de equação y igual a um meio de x mais 4. Porquê mais 4? Porque, no fundo, a ordenada na origem é justamente o ponto D. Já estamos quase lá, malta, está bem? O que é que falta fazer? Falta igualar as expressões destas duas retas, porque no fundo o ponto C pertence a ambas as retas. Podemos já igualar as expressões do y para cada uma destas retas. Passamos tudo ao mesmo denominador, já para simplificar isto. Vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar aqui mais 8 igual a menos 4x mais 10. Ficamos com menos 5x, não, mais 5x igual a 2. Então o x vai dar 2 quintos. Com o valor do x a valer 2 quintos, podemos ir a qualquer uma das retas, vamos a esta que é mais simples, e vamos substituir o x por 2 quintos e fica menos 4 quintos mais 5, que dá 21 quintos. Quer isto dizer que o meu ponto C tem de coordenadas 2 quintos, 21 quintos. O que é que falta? Falta-nos fazer, já estamos na casa das dezenas, falta-nos fazer ainda uma pergunta de verdadeiro e falso, ou neste caso, justificar a falsidade, e depois temos aqui a parte dos complexos, calculadora e a tal última pergunta, que normalmente é um bocadinho mais desafiante. Ora, o que é que eles nos dizem aqui sobre esta função f que tem domínio R e é contínua e diferenciável, tem derivada em todos os pontos, derivada finita? Dizem-nos que o valor da sua função no ponto zero é 2. Dizem-nos que o F1 vezes o F2 é negativo, isto remete-nos logo ali ao teorema de Bolzano-Cauchy, já vamos ver se vamos precisar disto ou não, claro que vamos, não é? E depois também nos dizem que a função hum, que a derivada é negativa para qualquer x pertence a R. Portanto, isto quer dizer que a sucessão é decrescente em R. E isto vai-nos já permitir resolver a primeira afirmação que é falsa. Porque é que o F1 não é maior do que 2? Porque se ela é decrescente, quer dizer que o F1 é, é menor que o F de 0. Porque ela é decrescente. O 1 está mais à direita do que o 0, claro. Como o F de 0 é 2, então o F1 é menor do que 2. Portanto, a justificação seria: como F é decrescente em R, então F de 1 é menor do que o F de 0. Ou seja, o F de 1 é menor do que 2, porque o F de 0, por hipótese, é igual a 2. Vamos ver a segunda afirmação: domínio de 1 sobre f. O domínio da função f é R. Portanto, quando estamos a fazer o domínio de 1 sobre f, o único cuidado que temos que ter é a f tem que ser diferente de zero. Ora, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, como a função é contínua num intervalo fechado desde 1 até 2, por hipótese, que é contínua em R, e f de 1 vezes f de 2 é negativo, então pelo teorema de Bolzano-Cauchy, existe um C pertencente ao intervalo desde 1 até 2 aberto, de tal forma que o f de C é igual a zero. Portanto, existe pelo menos um zero dentro daquele intervalo. Até pode existir mais do que um. Mas a partir do momento em que existe pelo menos um zero, este valor C, quer dizer que o C não pertence ao domínio de 1 sobre f, justamente porque o f tem que ser diferente de zero. Está bem? Vamos à próxima. Vamos fazer aqui a pergunta de complexo. A primeira é muito ao estilo daquela que também já apareceu na primeira fase. Damos aqui este ponto P, vamos considerar o ponto P na forma algébrica. Também podíamos fazer este exercício na forma trigonométrica. Eles estão-nos a perguntar onde é que fica o I de Z. Portanto, eu vou multiplicar o I por Z, que eu considero na forma A mais BI. Portanto, isto vai dar IA mais BI ao quadrado, que no fundo dá menos B mais IA. Como o A é positivo e o B também, o A e o B pertencem a mais, por hipótese está aqui, então este valor vai pertencer ao segundo quadrante. Porquê? Porque o x é negativo e o y é positivo. Quer isto dizer que,
a opção certa é a opção B, que é a única que está no segundo quadrante. Está bem? As outras estão nos outros restantes três quadrantes. Vamos à próxima. Este é um exercício assim, um bocadinho mais puxadote. Este exercício 11. 11 não, o 12, desculpem. Um bocadinho mais puxadote porque envolve aqui vários conceitos. Temos o módulo deste complexo W que está aqui em cima. Dizem-nos que o Z é justamente o W dividido por 3 menos 4i, mas depois dão-nos esta informação sobre este complexo Z, esta fração que aqui está, em que a parte real mais a parte imaginária dá zero. Portanto, eu vou ter que pensar isto na forma algébrica. Portanto, mais uma vez, vou considerar o Z na forma A mais BI. Se preferirem X mais Y, vai dar ao mesmo. Vamos ver como é que fica o nosso complexo Z, que é A mais BI a dividir por 3 menos 4i. Portanto, vamos multiplicar em cima e em baixo por 3 mais 4i. A parte de baixo vai dar 25, está bem? Porquê? Porque é só o 3 ao quadrado menos o 4i ao quadrado, que dá mais 16. Em cima é que temos que fazer a propriedade distributiva. Ficamos com 3a mais 3ai mais 4ai, desculpem. 4ai. Agora é que é 3bi e menos 4b, que fica mais 4bi ao quadrado, mas como i ao quadrado é menos 1, isto fica menos 4b. Portanto, isto na forma a mais bi, vá-te separando aqui as partes reais das partes imaginárias, isto vai ficar mais ou menos assim. 4a mais 3b sobre 25. Portanto, este é o nosso complexo Z. E o que sabemos sobre este Z é que esta parte real mais esta parte imaginária, atenção que o i, quando estamos a pensar no coeficiente da parte imaginária, o i não é incluído, isto vai dar zero. Portanto, 3a menos 4b sobre 25 mais 4a mais 3b sobre 25, isto está igual a zero. Podemos botar os 25, ficamos com 7a menos b igual a zero, ou seja, o b dá igual a 7a. Já temos aqui uma relação entre estas incógnitas A e B que eu defini aqui. Só que eu ainda não utilizei uma das informações, mais uma das informações que eles me dão sobre este complexo W. É que o seu módulo, ou seja, a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, isto está igual a 5. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte. Deixa-me só puxar aqui um bocadinho para cima, se tinha aqui um bocadinho de espaço para trabalhar isto. Portanto, eu já sei que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 25, se eu levar tudo ao quadrado, está bem? E levando ambos os membros desta expressão ao quadrado, eu já sei que o b é 7a, portanto, o b ao quadrado vai dar 49a ao quadrado, se eu fizer isto ao quadrado. Eu fico com a ao quadrado igual a 1 meio, se eu passar este 50, que aparece aqui no 50a ao quadrado, se eu passar isto para lá dividir. Ou seja, o a vai dar mais ou menos raiz de 1 meio, mas como eles dizem que a parte real é negativa, este pormenor é importante também, quer dizer que o que vai ficar é o menos raiz de 2 sobre 2 ou a raiz de menos 1 meio. Então, se o A é menos raiz de 2 sobre 2, o B é 7 vezes isto. Então, o meu complexo W, na forma A mais BI, é menos raiz de 2 sobre 2, menos 7 raiz de 2 sobre 2i, e está resolvido este exercício. Está mais trabalho do que parece. Este era, comparativamente com o outro exercício de complexo da primeira fase, eu achei este mais exigente. Passemos então ao exercício 13, que é o último que tem aquelas duas opções. Estamos mesmo já na reta final. Portanto, eles dão-nos, para a primeira, dão-nos aquela equação. Eu vou precisar aqui do whiteboard para não estar aqui a escrever tudo, as coisas todas umas em cima das outras. Vamos. Eles dizem que temos esta função f e queremos ver para o intervalo desde 0 até A qual é o menor valor de A, de tal forma que esta equação aqui tenha exatamente 20 zeros. Vamos começar já por fazer aqui a fórmula do ângulo duplo. Portanto, nós queremos 20 soluções. Portanto, vamos fazer aqui a fórmula do ângulo duplo para descobrirmos, para tentarmos simplificar um bocadinho isto. Portanto, vamos transformar este seno de 2x em 2 seno de x cosseno de x, justamente para podermos colocar o cosseno em evidência, que é para aplicarmos aqui a seguir a lei do anulamento do produto. Mais 1 igual a zero. Ora, ficamos com cosseno de x igual a zero. Esta é uma equação relativamente simples. Ou então, esta coisa toda igual a zero, que fica seno de x igual a menos 1 meio. Ora, quanto ao cosseno de x zero, o cosseno de x é zero nos ângulos verticais. Portanto, terá aqui no π meios e no 3π meios. Vamos pensar só de 0 até 2π, está bem? Só na primeira volta.
Para este aqui, se vocês forem à calculadora, uma das soluções que vos vai dar é o menos π sobre 6. Aliás, deixem-me já agora provar-vos isto. Tenho a calculadora em radianos, vamos fazer seno menos 1 de menos 1 meio. Menos 1 meio. Se tudo correr bem, devia dar menos π sextos. No fundo, se pensarmos numa volta completa de 0 até 2π, somando ao menos π sextos uma volta, ficamos aqui com 11π sobre 6. É uma solução. Se preferir pensar em graus, seria 330 graus. A outra solução está aqui, que é o ângulo que tem exatamente o mesmo seno, que será π mais π sextos, que é o 7π sextos. Portanto, cada vez que eu der uma volta, eu vou ter aqui ao todo, tenho estas duas soluções e estas duas, por cada volta eu vou ter quatro soluções. Portanto, de 0 até 2π tenho quatro soluções. De 2π até 4π, vou meter aqui aberto só para não ficar, só para os intervalos não se interceptarem. Vou ter mais outras quatro soluções, já vamos em 8. De 4π até 6π, vou ter mais outras quatro soluções, já vamos em 12. De 6π, já estão a ver a ideia, não é? 6π até 8π, vamos ter mais quatro soluções. Agora temos que ter cuidado na última volta. A última volta eu não vou fazer de 8π até 10π, porque se eu considerar isto, já vou estar a meter aqui um bocadinho a mais do que aquilo que é necessário, tá bem? Eu quero mesmo o menor ângulo possível. Então, o que é que eu posso fazer? Posso pegar neste 10π e subtrair justamente aquele π sextos e tenho mesmo exatamente a última solução que aqui aparece, está bem? Portanto, eu vou ficar com 59 sextos, que é este valor, 59 π sobre 6. Tenho as outras quatro soluções que faltam. Portanto, o valor, o menor valor possível não é 10π, atenção, não deem a volta completa por causa daquele último pedacinho que calha ali, temos é que tirar o π sextos. Não era, parece simples, mas não é. Tem este detalhezinho aqui, já agora deixem-me só confirmar, para ver se está tudo a bater certo. Nós já tínhamos feito até a 8, a 9 o ponto está ótimo, a 10 sim, as justificações também estão corretas, a 11 era a B, já tínhamos visto. Este ponto também está bem. Estamos agora na 13. Yeah, 59 pi sobre 6. Vamos então fazer a última pergunta do programa, já do programa novo. Eles dão-me aqui este triângulo que é isósceles, também eles depois dizem que o PR e o PQ são iguais, este triângulo PQR. Dão-me aqui o ponto B, que é o baricentro, e dão-me o ponto C, que é o circuncentro. As distâncias que nos dão, dão-nos a distância do P até o B, esta distânciazinha aqui. Dizem-nos que isto é 6, e depois também nos dizem que esta distância toda é 6 raiz de 6. E depois pedem-nos para descobrirmos qual é que é a distância do C até o S. Ora, para isto, eu primeiro vou calcular esta distânciazinha do B até o S. Porque eu sei que, de acordo com o baricentro, hum, a distância do baricentro a um dos vértices é sempre 2/3 da mediana que lhe corresponde. Por outras palavras, esta distância é sempre o dobro desta, está bem? Esta será 2/3 da mediana, esta será 1/3 da mediana. Quer dizer que esta distância daqui até aqui é sempre igual a metade desta distância que aqui está. Portanto, do B até ao S, a distância é metade da distância do B até ao B, que é igual a 3. Portanto, 6 sobre 2, que dá 3. Depois, eu tenho aqui um triângulo retângulo, este triângulozinho CSR, deixem-me só tentar replicá-lo aqui um bocadinho numa escala maior, CSR. Se eu chamar esta distância x, esta distância do S até o R hum, vai ser igual a 6 raiz de 6 sobre 2, que é 3 raiz de 6. Agora, quanto é que vale esta distância? Esta distância é exatamente igual a esta. Porquê? Porque o círculo centro está à mesma distância de todos os vértices. Então, quanto é que vai ser a distância do C até ao P? Que já agora é igual à distância do C até ao R. A distância do C até ao P vai ser esta distância toda, que vale 9. Está bem? Nós já tínhamos visto que aquele bocadinho ali era 13 e este era 6. 9 menos este bocadinho daqui, 9 menos o x. Portanto, esta distância do C até ao P
é 9 menos x, porque esta toda vale 9 e nós chamamos este bocadinho aqui o x. Também vamos chamar x à distância do C até o S. Ou seja, esta também vai ser 9 menos x. Com isto já podemos fazer o teorema de Pitágoras para descobrirmos aquela distância que está ali em falta. Portanto, ficamos com x ao quadrado mais 3 raiz de 6 tudo ao quadrado igual a 9 menos x tudo ao quadrado também, que é a nossa hipotenusa para este triângulo. Ficamos com x ao quadrado mais 9 vezes 6 dá 54 igual a 81 menos 18x mais x ao quadrado. Felizmente os x ao quadrados cortam. Aquele 81 passa para lá a subtrair. Ou então passo 54 para cá, é melhor. Fico com 18x igual a 81 menos 54, que dá 27. O x vai dar 27 sobre 18, que é simplesmente 3 meios. Tinha aqui esta manha de nós precisarmos utilizar ali o teorema de Pitágoras para conseguirmos chegar à solução. Vamos ao exercício 14, que é o exercício de calculadora. E depois terminamos com o tal exercício um bocadinho mais exigente. Tem muita coisinha para ler, mas a figura acho que ajuda a perceber. Temos aqui a apótema deste cone, temos o R, que é o raio. Este AB é um diâmetro, eles dizem mesmo que o AB é um diâmetro desta base. E depois este D, que é esta função que está aqui, é a distância em ordem a x, sendo o x o quociente entre o raio da base e a apótema. Portanto, o x será o raio da base a dividir pela apótema, mas podemos única e simplesmente considerar o nosso x, porque no fundo o que eles nos pedem é mesmo o valor do x. Termino recorrendo à calculadora. Qual é o quociente entre o raio da base e a apótema? Portanto, no fundo, estão-nos a perguntar quanto é que vale o x, de tal forma que a distância entre os pontos A e B pela superfície do cone, a distância é esta, este d de x, excede em 40% o diâmetro da base do cone. Se excede em 40%, quer dizer que vai valer 140% do diâmetro. Ora, o diâmetro aqui é o nosso 2R. Portanto, 140% do diâmetro é 1,4 vezes o 2R. Portanto, o que nós vamos ter que fazer é igualar esta função a 1,4 vezes 2R. Portanto, é isto que nós queremos aqui. Queremos saber qual é o valor de x, de tal forma que a distância excede em 40% o diâmetro, que no fundo são dois raios. Ora, há aqui uma incógnita que nós vamos conseguir simplificar, que é este 2R. Se nós passarmos este 2R para lá a dividir, os dois R's cortam e ficamos só com isto. 1 sobre x seno de π meios de x igual a 1,4. E isto já se consegue meter na calculadora. Senão, se aquele R ainda lá estivesse, nós não conseguíamos resolver isto. Então vamos só aproveitar, eu já vou selecionar agora estas duas funções. A janela coloquem-na de 0 até 1, como está ali. Vou apagar esta, que já não precisamos disto. Meter a nossa janela de 0 até 1, como está aqui no nosso view window, de 0 até 1. Já fazemos o zoom automático, é normal que não dê nada de jeito, não dá nada, não se percebe nada. Por isso é que serve o zoom automático, corrige-nos o Y, dá um jeitaço e agora fazemos os pontos de interseção. Está bem? O nosso valor do x, que eles querem às milésimas, é 0,523. É esse o valor do x que nós estamos aqui à procura. 0,523. O que é que eu queria só pá, dar aqui um bocadinho de relevância? Não se esqueçam de fazer um esboço, tal e qual como a vossa calculadora está, tal e qual como está aqui, indicar as coordenadas deste ponto, identificar convenientemente qual é que é uma função e qual é que é outra, e não se esqueçam também de dizer que a vossa janela foi de 0 até 1 para o x e para o y fomos desde 1 até 1,58. Podemos meter exatamente os valores aqui aproximados, que estão aqui 1,57. Os valores aproximados estão aqui na nossa calculadora. Até podemos, se vocês quiserem, podem, por exemplo, meter -1, só para vos aparecer aí o eixo do x e o eixo dos y, se preferirem, não há necessidade, podemos puxar um bocadinho mais para cima, mas no fundo metam a vossa função devidamente definida, identificada com a janela também. Vamos à última pergunta. Última não, ainda falta aqui esta. Agora é que estou a reparar que não havia aqui mais esta. Falta-nos aqui aquela pergunta que é um bocadinho mais exigente. Talvez seja aqui esta 16, já vamos ver. Vamos aqui à 15, que é descobrir qual é que é a assíntota desta nossa função. Portanto, queremos a equação da assíntota não vertical ao gráfico desta função que está aqui. Portanto, vamos calcular o m e o b para esta função. Deixem-me só aproveitar para utilizar aqui o whiteboard. Deixem-me só apagar isto que já não é preciso. Vou dar aqui a caneta.
da nossa função f de x, nossa função f de x tem da assíntota y igual a menos x mais 2. Desculpa, deixa-me só fazer isto aqui. Menos x mais 2, ok. E a g de x é f de x igual a x mais L levantado a x sobre L levantado a x. Então, g de x igual a f de x mais L levantado a x sobre L levantado a x. Eles depois querem saber qual é a assíntota oblíqua desta função que está aqui. Portanto, vamos fazer o m da nossa função g. Já agora isto é só o domínio R mais, está bem? Portanto, vamos fazer isto para mais infinito. Vamos fazer o limite quando x tende para mais infinito de f de x mais L levantado a x sobre L levantado a x, tudo a dividir por x. Vamos separar isto em dois limites. Vamos meter o f de x sobre x e vamos meter este aqui, que já com a respectiva divisão simplificada, podemos fazer ali aquelas multiplicaçõezinhas, ficamos com isto. Ora, este lado, isto é o m da função f, está bem? Isto é o m da função f, que por hipótese vale menos 1. Agora vamos ver quanto é que dá este limite aqui. Este limite, pá, o que eu vos aconselho a fazer é metam L levantado a x em evidência lá em cima. Vão ficar com x sobre L levantado a x aqui. Aqui ficamos com mais um. Já agora isto é uma determinação tipo infinito sobre infinito. Cá em baixo podemos cortar este L levantado a x com este. Sendo assim, vocês veem que depois para o b também vai ser quase a mesma coisa. Ahm, Ficamos aqui. Este é o limite notável, só que está invertido. Está bem? Se vocês quiserem, podem fazer o seguinte: podem meter assim, mais um, tudo sobre x. Portanto, que este aqui é que é o limite notável, aquele do L levantado a x sobre x levantado a p. Isto vai dar um sobre mais infinito ali em cima, um sobre mais infinito, mais um sobre mais infinito. Isto dá um sobre mais infinito, que é zero. Ah, esqueci-me aqui daquele menos um que já cá estava. Portanto, isto vai dar só menos um mais zero, que é só menos um. Portanto, agora, para calcularmos o b da função g, claro, fazemos o limite quando x tende para mais infinito, da nossa função de g de x menos um x. Vai dar, no fundo, mais x. Então, vamos só meter a nossa função novamente. Vamos ver que depois o resto do limite é tudo igual. Portanto, fazemos o g de x, que é f de x mais L levantado a x sobre L levantado a x mais x. Vamos novamente fazer dois limites aqui. Isto é quase igual. F de x mais o limite quando x tende para mais infinito de x mais L levantado a x sobre L levantado a x. Em cima vamos meter o L levantado a x em evidência. Limite quando x tende para mais infinito. O primeiro limite é o b da função f, que por hipótese eles dizem que vale 2. Está aqui. O limite vale 2. Quanto a este, podemos voltar a meter o L levantado a x em evidência. Volta a ser tudo igual. Só que não temos é aquele X lá em baixo, é a única diferença, porque o resto é tudo igual. Aqui já vou aproveitar para fazer isto, está bem? Foi aquilo que fizemos há pouco também, invertemos isto. Isto vai dar 2 mais um sobre mais infinito mais um dividido por um dá 2 mais um, que esta parte aqui dá zero, que é igual a 3. Portanto, a minha assíntota é y igual a menos x mais 3, é a assíntota oblíqua da nossa função, que aqui está no exercício 15. Tá bem? Deixa-me só confirmar, ver se está tudo bem. Deixa-me só ver, aqui o limite está bem. A assíntota dá este valor. Pronto, então vamos à 16, que no fundo nos pede para temos o ponto A, pronto, temos aqui um círculo trigonométrico, portanto, a circunferência de centro de origem de raio 1. Vamos ver que informação é que eles nos dão aqui. Sobre o ponto A, eles dizem-nos que o ponto A está na reta está na reta das tangentes, portanto já podemos aqui começar a adiantar aqui algumas coisinhas sobre o nosso ponto A. O ponto A tem de coordenadas 1 para o x, tangente de alfa para o y. Este ponto C é o simétrico do ponto que seria o ponto associado ao ângulo alfa, portanto tem de coordenadas menos cosseno de alfa menos seno de alfa. O ponto D tem de coordenadas 0, 1. Ok. E depois dizem-nos que o ponto P é a interseção da reta, ponto B é a interseção da reta da equação x igual a 1
com a reta CD. O que nós podemos tentar fazer aqui, uma vez que já temos estes dois pontos, podemos tentar ver quais é que são as coordenadas do ponto B, utilizando aqui, por exemplo, a interseção desta reta. Podemos fazer a reta CD intersetada com a reta x igual a 1 e depois termos o ponto B. Para fazermos a distância do B até ao A, é só subtrair essas duas distâncias. Vamos ver se por aqui a gente consegue lá chegar. Portanto, vamos começar por fazer a reta CD. O declive da reta CD vai ser igual a podemos fazer aqui 1 menos menos seno, 1 mais seno de alfa a dividir por 0 menos cosseno de alfa, fica assim. Isto é o declive desta reta. Portanto, agora ficamos com 1 mais seno de alfa sobre o cosseno de alfa x, mais o valor do b minúsculo, mas aqui o b minúsculo tem que ser obrigatoriamente igual a 1. Está bem? E depois o que é que nós vamos fazer? Vamos, para descobrirmos as coordenadas do ponto B, que já sabemos que o ponto B, o x vale 1, para descobrir o y, basta chegarmos aqui a esta reta e trocamos o x por 1 e descobrimos quanto é que é o y. Está bem? Até podemos passar isto ao mesmo minador, se vocês quiserem, para simplificar a coisa. Então, o y do ponto B vai ser 1 mais seno de alfa sobre o cosseno de alfa mais 1. Se passarmos tudo ao mesmo minador, fica 1 mais seno de alfa ou então deixamos ficar assim. Até podemos deixar ficar assim. Depois agora o que nós temos de fazer é subtrair aquelas duas expressões, mas vamos passar ao mesmo método. Pá, tanto faz. Mais cosseno de alfa, tudo é dividido por cosseno de alfa. Portanto, o meu ponto B vale 1 mais seno de alfa mais cosseno de alfa a dividir pelo cosseno de alfa. A distância do A até ao B será simplesmente o y do ponto B menos o y do ponto A. Ora, o y do ponto B está aqui, está bem? Este é o y do ponto B. Vale 1 mais seno de alfa mais cosseno de alfa a dividir por cosseno de alfa e vamos subtrair isto com o y do A, que é a tangente de alfa. Epá, mas vamos já transformar esta tangente em seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Por acaso nem era preciso termos passado aquele ao mesmo minador. Estes dois senos cortam, fico com 1 mais cosseno de alfa sobre o cosseno de alfa, que se separarmos em 2, fica 1 cosseno de alfa mais 1 e chegamos à expressão pretendida. Portanto, eu achei que, de facto, as últimas perguntas, esta 15 e esta 16, seriam talvez aqui o ou melhor, ou mais a 15, seria aquela última pergunta que eles geralmente metem com um grau de dificuldade um bocadinho maior. Não era tão exigente como na primeira fase. No entanto, achei que, por exemplo, outras perguntas achei-os um bocadinho mais puxadotas. Nomeadamente esta aqui, esta 13, a 12 também era assim um bocadinho mais exigente. Portanto, acho que eles tentaram compensar aqui um bocadinho o facto da última pergunta não ser. Esta não é por ser exigente, mas é um bocadinho inesperada. Tanta coisa com declives. Aliás, já na pergunta 2.2 também tínhamos aí perguntas com declives. O resto era, pá, mais ou menos acessível. Por exemplo, a primeira fase achei as probabilidades mais. Pergunta-me daquela dos sapatos, um bocadinho mais puxadota, mas pronto, é uma questão pessoal, não mais do que isso. Mas espero que esta resolução tenha ajudado a elucidar algum outro passo em algum dos exercícios. Isto pode servir, quando mais não seja, para tu te aperceberes quais é que são os assuntos que estão assim um bocadinho menos seguros. Por exemplo, se reparares que, sei lá, a pergunta de probabilidades já está um bocadinho mais luta, se calhar mais vale reforçar essa área. Pá, espero que a aula tenha sido útil para vocês. Foi longa, foi. Resolvemos o exame todo. Bom estudo. E se vem o exame ou um teste aí próximo, muito boa sorte. Até breve.